Eu tenho feito uma série de vídeos dando dicas de como eu sou uma pessoa experiente com home office e eu brinco que aeroporto office e estrada office, hotel office, eu venho dando dicas de como trabalhar em casa agora, que tá todo mundo tendo que ficar dentro de casa. Mas eu vou fazer uma pausinha e eu vou desviar um pouco do assunto home office, porque, é, sei lá, eu estava tão empolgado, e eu continuo empolgado, eu estava tão empolgado que nós estávamos entrando na década de 20. Tecnicamente a gente só entra na década de 20 no final deste ano. Mas quando mudou o dígito, a gente já se sente assim, 2020 alguma coisa, né? E eu comecei a provocar a plateia, estimular a plateia a assim, ver o que aconteceu com o século XX na década de 20. E a década de 20 do século XX foi uma década de desbunde, assim, porque tinha acabado uma guerra. E aí houve, assim, artes, tecnologia, comportamentos. Tem uma série chamada As Telefonistas, que é uma série espanhola que é maravilhosa, porque mostra as mulheres nos anos 20 do século 20 fazendo movimentos feministas. Então, assim, a década de 20 teve as melindrosas, foi uma coisa assim espetacular. Aqui no Brasil, daqui 2 anos vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna. Procure saber mais o que foi esse desbunde artístico no Brasil. Então, eu falo isso, venho falando nas palestras, mas agora a gente deu uma pausa, né? Venho falando nas palestras que a década de 20 me excita, porque assim, nós estamos indo para uma época verdadeiramente de desbunde tecnológico, artístico, comportamental, e eu vinha dizendo com a vantagem de ser sem guerra. Porque conflitos localizados, como Síria e outros, não são guerras que mobilizam o mundo todo, como a Primeira Guerra Mundial mobilizou e depois a Segunda. E nós estamos agora diante de uma guerra, né? É uma guerra que não um pedaço do mundo contra outro pedaço do mundo, e sim uma guerra que não é mais silenciosa, é uma guerra contra um vírus que pode matar muita gente. E não só matar muita gente. Eu li esses dias uma frase que talvez o coronavírus ele gere mais falidos do que falecidos. A desestruturação que nós vamos passar é tão violenta que a gente vai ter que ser solidário, né? Não vou entrar no mérito político-partidário brasileiro, estou falando de humanidade como um todo, assim. É tão interessante o que vem acontecendo, não deixa de ser triste, mas é interessante o tipo de solidariedade humana, né? Sentimentos humanos que vêm aflorando a partir desta crise, porque é uma crise mundial. É tão bacana a gente começar, até nas próprias redes sociais, ver gente refletindo sobre esse momento, e talvez esse momento seja ímpar, né? Eu tenho filhos adolescentes, eu disse para eles hoje, olha, nós estamos vivendo um momento que talvez nunca tenhamos vivido, porque as guerras eram de um pedaço do mundo contra outro pedaço do mundo, e agora a guerra é de todos nós. É até uma coisa assim, como se baixasse alienígenas querendo destruir o nosso planeta e todos nós tivéssemos que nos unir. E é isso que está acontecendo. E tirando todas as fake news e teorias de conspiração, nós estamos diante de uma oportunidade de melhorar sentimentos humanos e fazer coisas melhores uns para os outros. Eu também venho falando nas palestras, isso é uma coisa que está me incomodando, porque eu viajo muito, eu viajo o Brasil inteiro e eu estou vendo tanta miséria que não adianta a gente melhorar desempenho da economia, melhorar PIB, se a discrepância de renda está ficando tão absurda e assim,
Ontem eu vi uma matéria no jornal de uma, não sei se é uma comunidade ou um bairro, agora eu já não sei mais nem qual cidade é, se é Rio ou São Paulo, que não tem água desde dezembro, sabe? Tem uma outra comunidade que ninguém pode lavar as mãos porque ninguém tem sabonete. Hoje um empresário doou kits completos de higiene, não só para higiene pessoal, mas higiene para casa, para a comunidade inteira. Então assim, tá começando a surgir coisas interessantes e a gente tem que atentar para isso. E é um bom momento para a gente começar a conversar isso em família e com as pessoas ou a pessoa que está confinada com a gente, porque assim, nós precisamos ficar em casa. Cada um de nós tem a obrigação de convencer algum conhecido nosso ou parente que está saindo de casa neste fim de semana. Nós temos que convencer essas pessoas a ficar. Porque hoje surgiu um gráfico que é assustador. Nós estamos, parece que no 24º dia de vírus, né, no Brasil. E aí mostraram quantas mortes tinha, quantas mortes havia e quantos casos havia no 23º dia na Itália, que foi um mês antes daqui. E era muito menos do que nós estamos apresentando. E a Itália está no 49º dia, é um descalabro lá, é uma tristeza, porque já estão optando em ver quem vai ficar com o respirador, então já estão deliberando que alguém vai morrer. E as pessoas não recebem nem extrema-unção, elas recebem um celular, ligam para os parentes, se despedem, e não podem entregar nem as cinzas, não tem funeral. Quer dizer assim, eu não vou para o lado macabro da coisa, eu vou para o lado que, se na Itália ainda não chegou no pico, e talvez seja mais 1 ou 2 ou 3 semanas, e eles estão no 49º dia apresentando esses índices, se nós não fizermos um movimento de nação, de sociedade brasileira consistente aqui, vai ser pior que a Itália, cara. Somado ao fato de que nós temos essa população absurda de desvalidos, de descamisados, de necessitados, de pobres, de famintos. Então assim, eu estou pedindo uma coisa muito, muito simples. Pegue a primeira pessoa que você sabe que vai sair à rua nesse fim de semana e convença ela de não sair. A gente tem que virar a curva do crescimento do coronavírus no Brasil, ela está apontando por uma situação que o ministro, que é muito bom, nosso ministro da Saúde, muito honesto, fala a verdade, ele falou hoje, nós estamos nos encaminhando para uma situação de colapso. E ele disse que colapso não é caos, colapso é falta de coisas. E vai nos faltar gente, vai nos faltar leitos. Então assim, por favor, vamos ficar em casa esse fim de semana e talvez compartilhe esse vídeo ou compartilhe o que eu estou falando nesse vídeo com alguém que não esteja convencido, que esteja dizendo, isso é bobagem. Então assim, que fique uma mensagem boa e que a gente procure se comunicar melhor. Como eu sou especialista em comunicação, eu tenho doutorado em comunicação, depois que eu terminar a minha série de dicas para home office, eu vou abordar a questão da comunicação, porque nós vamos ficar confinados. Essa quarentena vai ser longa e a gente vai ter sérios problemas de comunicação e a gente vai ter que se entender através da comunicação. Então, que fique aqui um apelo, vamos tentar nos comunicar melhor e mais. E vamos ser alegres e tentar mudar esse astral, porque nós vamos passar por um período longo, tá bom? É isso aí. Beijos para todos.